porque utilizar esse púlpito é um privilégio, uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço ao irmão Paulinho pelo convite e eu gostaria de saudar a igreja de Nova Iguaçu, mas não posso saudar falando o nome de todos, por isso eu escolhi 3 nomes que representam a minha saudação a toda a igreja de Nova Iguaçu. Eu queria ressaltar o nome da irmã Glaucia, e até hoje trago nos meus ouvidos seus acordes do piano. Queria também saudar o irmão Eduardo, que tive o privilégio de vê-lo pequeno, de calças curtas, e hoje lidera um grande número de pessoas que estão estudando a palavra e preenchendo esta igreja vigorosa, virtuosa e vibrante que sempre foi a igreja de Nova Iguaçu. E em terceiro lugar, eu gostaria de ressaltar o irmão Washington e sua esposa Rita. Ao irmão Eduardo não podia esquecer também da irmã Elizabeth. E através desses 3 nomes eu estou saudando toda a igreja de Nova Iguaçu. A mensagem que nós trazemos hoje, irmãos, se refere à adoração intensa. Exatamente uma coisa que devemos fazer de uma forma profunda ao nosso Deus, que nos deu tudo, que nos dá tudo, que está sempre cuidando, protegendo, nos fortalecendo, e muitas vezes nós adoramos a outras coisas, adoramos a outras pessoas e esquecemos de prestar a Ele a adoração que Ele merece. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis 17, versículo 2 e 1, capítulo 2 e 3. Gênesis 17, capítulos 2 e 3. Antes de ler esta mensagem, esta palavra, nós gostaríamos de fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai glorioso, estamos felizes porque agora vamos poder nos alimentar do poder intenso da Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, os ensinamentos que necessitamos através do Espírito Santo de Deus, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa nos elevar e nos edificar a Ti, Senhor, e que nós possamos sair daqui felizes porque prestamos um louvor e uma profunda adoração a Ti. Essas bênçãos nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou vendo assim uma distribuição gratuita de água para todos aí. Eu vou precisar de água também. Eu sei que o irmão Círio está providenciando. Vamos ler agora a passagem que eu falei. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Eu separo, irmãos, a palavra prostrou-se, que é exatamente adoração. É interessante, irmãos, que na atualidade nós vemos milhares de pessoas prestando homenagens e cultos a vários ídolos que eles nomearam como fãs desses ídolos. Os cantores de música pop são os que levam as maiores multidões ao êxtase. Nós temos exemplos terríveis de
radicalismo e prestação de louvor e adoração a homens finitos, falidos, que muitas vezes utilizam drogas, que nunca deveriam ser exemplos para a multidão de pessoas. Eu quero lembrar de Toby Shelton, um jovem senhor de 33 anos. Ele fez, irmãos, ele gastou mais de $100 mil e fez inúmeras operações, intervenções cirúrgicas para ficar parecido com Justin Bieber. Desculpe meu inglês, não quero, falíssimo. Então, mas o pior é que depois de inúmeras intervenções cirúrgicas, ele não ficou parecido com o Justin Bieber. Nós temos também o exemplo de Demi Lovato, quando ele veio ao Brasil pela última vez. Não sei se a mulher é homem, eu não conheço. Demi Lovato, você conhece? Obrigado. Quando esse ídolo veio ao Brasil, a última vez, fãs montaram um acampamento 60 dias antes da data do evento. Já estavam acampados esperando Demi Lovato. Eles passaram frio, fome, enfrentaram chuva e falta de estrutura para tomar banho e dormir, mas disseram que tudo valeu a pena. Temos exemplo da cantora britânica Jessie J. Ela teve um incidente e quebrou a perna. Uma fã chegou à atitude extrema de também quebrar a perna, mandou uma mensagem para Jessie J, dizendo que eu vou fazer tudo para ser como você. Quebrou a perna para ficar parecida com o seu ídolo. E quanto aos fãs que pagaram por um objeto do seu cantor, eu estou lembrando aqui de um chiclete mascado pela cantora Britney Spears. Um chiclete mascado que valeu no leilão $450. Vocês pagariam quase R$1.400 por um chiclete mascado? Pois é, a sua fã pagou. Uma luva de Michael Jackson, $200 mil foi leiloada. Peça íntima de Elvis Presley, $204 mil. Guitarra queimada completamente, o Jimi Hendrix, que foi leiloada por $380 mil. Coisas absurdas. A gente quase não acredita, né? Mas aconteceu. Certamente, irmãos, vemos aqui apenas, não só uma questão de admiração, não, mas de adoração. Aquilo que adoramos será objeto de toda a nossa atenção, no nosso tempo, no nosso amor e até no nosso sacrifício. A palavra, como disse, adoração, aparece pela primeira vez na Bíblia, exatamente nessa passagem que nós lemos. Que fartura de água, que bênção. Obrigado. Então, irmãos, essa palavra prostrar, quando Abraão se prostrou, essa é a essência da adoração. E esse termo expressa não apenas a atitude física, mas também no coração. Expressa reverência, humildade, submissão e entrega pessoal. Isso é adoração. E se aqueles fanáticos por seus ídolos fizeram tantas extravagâncias de seus atos, o que será que nós vamos fazer diante do nosso Deus incomparável?
Qual será a intensidade da nossa adoração? Olhando para a adoração no tempo de Israel, no passado, eu quero tirar 3 palavras básicas que vão fundamentar a nossa inteligência com relação à adoração: grandeza, necessidade e reconhecimento. Bem, irmãos, a correta visão da grandeza de Deus nos leva a adorar. Vamos ver em Salmos 86, de 8 a 10. Alguém pode ler para nós? Salmos 86, versículos de 8 a 10. Quem primeiro achar pode levantar e ler. Bem alto. 86. Salmos 86, de 1 a 10. Está escrito assim, no verso 8: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado grandemente nessas palavras. O povo de Israel, irmãos, via a glória de Deus de várias maneiras: um monte fumegante, uma voz estrondosa, a glória que enchia o templo, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Por diversos lugares que nós visitamos, e no 1996, irmãos, eu tive a oportunidade de me emocionar ao sentir a grandeza de Deus. Mas em todos os momentos, a subida ao Monte Sinai foi uma coisa tão grandiosa para mim. Nós começamos a subir o monte às 2 da manhã e chegamos às 6 da manhã, quando o sol já estava se pondo, quando o sol já estava se levantando. E o nosso guia disse que nós observássemos ao redor, lá no cume do monte, que havia uma rocha, todas as rochas, aliás, negras, escuras. E o guia, que era judeu, disse: quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, toda essa parte aqui ficou fumegante. Caíram trovões, relâmpagos, e todas as rochas ficaram negras. Quando nós chegamos no topo, irmãos, o meu procedimento foi instantâneo. Comecei a chorar, como vários pastores, anciãos, choraram quando chegaram no pico do Monte Sinai. Será que podemos ver a Deus apenas em grandes manifestações, como no tempo de Israel? Em que outras manifestações podemos ver a glória de Deus e entender sua grandeza e o seu caráter? Quais os fatores que levam aqueles fanáticos a amarem tanto aqueles cantores? Será que convivemos com Deus o suficiente para vivermos uma adoração intensa? Não basta, irmãos, nós discursarmos que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Não basta discursarmos isso. É importante que tenhamos o senso da grandeza de Deus para adorarmos a Ele de uma maneira verdadeira e eficaz. A verdadeira reverência. Irmão White escreveu em Profetas e Reis, página 21. Ela diz o seguinte:
A verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Com este senso do invisível, todo o coração deve sentir-se profundamente impressionado. Irmãos, nós recebemos tanto do Senhor. Recebemos o ar que respiramos, assim como nossos irmãos do antigo Israel receberam roupas que não ficaram completamente perdidas, mas nós recebemos as vestimentas, recebemos nosso abrigo, recebemos talento e condições de trabalhar, saúde para poder erguer e conseguir atingir os nossos sonhos, nossos projetos. E nós, como vamos adorar o Senhor depois de receber tantas coisas? Necessidade, enxergar o tamanho do nosso pecado e da sua salvação nos leva a adorar. Muitas vezes nós não enxergamos o tamanho do nosso pecado. Muitas vezes, quando vamos orar, nós genericamente falamos que Deus nos perdoe os nossos pecados, quando nós deveríamos especificar cada pecado e deveríamos saber que somos pobres, cegos e nus, que somos pecadores, continuamente somos pecadores. Não temos ideia da tristeza dos nossos pecados. Infelizmente, atualmente, os nossos pecados têm outros nomes, não é? Hoje, virou moda aos nossos pecados nomes bonitos como transtorno, deficiência, hereditariedade, influência social ou tendência. E vejamos aqui alguns tópicos de nomes que se dão aos nossos pecados. Não é ganância, é espírito empreendedor. Não é leviandade, é que pintou um clima. Não é suborno, é incentivo financeiro. Não é bajulação, é sobrevivência. Não é avareza, é administração. Não é covardia, é prudência. Não é adultério, é aventura. Não é fofoca, é comentário. Não é amargura, é desejo de justiça. Não é roubo, é esperteza. Não é raiva, é estresse. Não é preguiça, é indisposição. Não é vício, são probleminhas que precisam resolver. Muitas vezes temos tantos vícios e procuramos até um psicoterapeuta e começamos a rolar para eles todos os nossos pecados. Mas não são pecados, não. São probleminhas que eu preciso resolver com o meu psicoterapeuta. Não é medo, é receio. Eu não sou pecador. Eu tenho problemas com alguns comportamentos. Então, irmãos, a adoração no tempo de Israel trazia essa lição não para jogar na cara a ideia da nossa maldade, mas para fazer enxergar a necessidade de um Salvador. Quando eles sacrificavam animais, quando eles sacrificavam aqueles cordeirinhos, era para eles sentirem que eles tinham necessidade de um Salvador. Infelizmente, isso virou mecânico, robótico, e hoje não muda a história, não. Hoje nós elevamos nossos pecados a Deus e dizemos: Senhor, perdoa nossos pecados. O próprio Jesus explicou a importância disso quando defendeu a ação de Maria Madalena ao quebrar aquele perfume tão caro aos seus pés. Consciência, vejam só como é importante nós observarmos isso. Consciência de muitos pecados é igual
a muito perdão. Muito perdão é igual a muita gratidão. E muita gratidão é igual a muito amor a Deus. A adoração envolve toda a nossa vida. Eu gostaria que alguém lesse Deuteronômio 6, versos de 4 a 9. A adoração envolve toda a nossa vida. E lá em Deuteronômio, nós vemos, capítulo 6, versículo 4 a 9. Vou pedir ao irmão Ciro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Obrigado, irmão Ciro. Irmãos, a santidade da presença de Deus, esse senso da presença de Deus, nós teríamos a oportunidade de ampliar a nossa adoração a Ele. E nós adoramos muito pouco a Deus. Muitas vezes nós deixamos essa adoração ser específica só para sábado. Só no sábado. Somos às vezes sabatistas e no sábado vamos ter a necessidade de vir à igreja para sentir a presença de Deus, para ter o senso da presença de Deus, quando nós deveríamos 24 horas por dia sentirmos, ter esse senso da presença de Deus. Aí vem a terceira palavra, reconhecimento. Entendemos que ganhamos tudo, então entregamos tudo, e então ganhamos tudo. Irmãos, quando nós compreendemos que ganhamos tudo, nós vamos entregar tudo. O momento, o solene momento da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas vai ser solene para nós, porque é um momento de adoração, é um momento muito especial de adoração. No tempo da peregrinação, eles viviam no deserto. Não tinham plantação, não tinham supermercado. Deus dava toda a provisão: água, alimento, roupas que não se estragavam, sombra ou calor. Mesmo depois de se estabelecerem na terra de Canaã, eles dependiam da chuva enviada por Deus, da proteção à lavoura, da proteção contra os ataques dos inimigos. O caso é que hoje podemos fazer compras pela internet ou pedir comida pelo telefone. Daí temos a falsa ideia de que conquistamos as coisas. Então estamos vivendo tempos modernos, tempos especiais, e daí nós falamos com o peito aberto: fiz uma faculdade, fiz 2 faculdades, eu lutei pelo meu emprego. Nós pensamos muitas vezes assim: o que Deus tem a ver com isso? Por isso nós somos gratos. Esquecemos que Deus dá tudo: oportunidades, capacidade, sabedoria, força. Somente quando entendemos que dele vem tudo, é que decidimos devolver para ele tudo que temos e somos. E depois de reconhecermos isso, que de fato recebemos tudo e nos tornamos completos. Irmãos, eu lembro de quando
tinha de 9 a 10 anos de idade. Eu era acordado por meu pai às 4 horas da manhã para fazermos feira. Meu pai era um lavrador, um digno lavrador, e ele plantava alface, couve, chicória, bertalha. Então, ele fazia à noite, no sábado à noite, ele preparava a carroça de hortaliças, tudo fresquinho. E de madrugada ele me acordava para nós fazermos a feira de areia branca. E nós íamos bem carregados de hortaliças, nós íamos para a feira. Era um percurso bem grande, daqui da Via Light até a Areia Branca. E quando ele me acordava, eu pensava assim, mas peraí, isso não é judiação? É judiação sim, acordar um menino de 9 anos de idade, 10 anos, para poder fazer feira. E no início eu pensava assim, e no caminho eu continuava pensando, será que o papai não está me judiando? Quando nós chegávamos lá, aí eu mudava completamente de ideia. Porque a movimentação da feira, na movimentação da feira, eu admirava muito meu pai. Honesto, trabalhador, generoso. O que era dele, era dele. O que era dos outros, era dos outros. E ele me passou esses princípios, irmãos. E eu admirava, não chegava a adorá-lo, mas eu admirava como ele era. E esses princípios que ele me passou, eu passei para meus filhos, e meus filhos estão passando para os meus netos. O apóstolo Paulo, irmãos, diz que a nossa transformação vem pela contemplação. A transformação do nosso caráter, que é tão sujo, vem pela contemplação da beleza do caráter de Jesus Cristo. E isso, irmãos, nós temos que fazer todos os dias, todos os momentos. Ver, contemplar todos os princípios que Jesus Cristo nos ensinou. E com essa contemplação, nós podemos transformar o nosso caráter, a nossa vida. A mensagem de hoje, irmãos, foi adoração intensa. Precisamos melhorar a nossa adoração. Precisamos entender, precisamos questionar com o nosso coração, com a nossa mente, se estamos adorando devidamente o Senhor, por tudo quanto Ele nos dá e por tudo quanto devemos dar para Ele. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê essa determinação de adorarmos grandiosamente o Senhor. Meu